E aí, caros, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma dica de .NET Core, especificamente ASP.NET Core MVC, né? Onde nós vamos ver como é que você inclui o Google ReCAPTCHA na sua aplicação MVC. O ReCAPTCHA são aquelas perguntas que são feitas, tipo, quantos ônibus tem nessa tela, quantas bicicletas tem, marque as bicicletas, alguma coisa desse tipo, que ele reforça a segurança para evitar que o usuário do seu site crie robôs e assim comprometa a performance do seu servidor, né, ou até derrube seu servidor. Então vamos lá, vamos criar aqui uma nova aplicação .NET Core, .NET New. Se você der um comando, como eu sempre repito, né, se você der um comando apenas .NET New, ele vai mostrar as aplicações principais, as mais conhecidas, né? Você vê aqui, nós temos Console, Web App, para você criar uma aplicação web vazia, Razor. Nós temos aqui vídeo no canal para explicar sobre Razor também, e Blazor Server e ClassLib, né? Se você digitar também aqui, vamos limpar, deixa eu aumentar aqui, né? Vamos ver como é que tá o tamanho, acho que tá bom, aumentei demais, deixa eu ver, pronto. Se você der um .NET New -- list, então você vai ter mais opções, que são várias opções, inclusive você pode baixar essas opções, mas o que nós vamos criar uma aplicação MVC, né? Isso porque é mais comum, é o mais comum, né? Eu diria assim. E nós vamos incluir o reCAPTCHA nesse tipo de aplicação, que é o mais comum, eu acredito que seja o tipo de aplicação .NET Core mais comum por aí na web, né? Se você quiser conhecer sobre os outros tipos de projetos, você pode acessar, dá uma pesquisada no canal, nós temos um conteúdo abrangente com vários vídeos que explica, já falamos sobre Console, sobre MVC, sobre Blazor, sobre Razor Pages, e acho que eu posso estar esquecendo alguma coisa, mas falamos sobre vários desses tipos aí, nós já contemplamos aqui. Você pode dar uma pesquisada. Então vamos limpar aqui, nós vamos dar um MVC, né? Vamos criar uma aplicação MVC, vamos dar um .NET New MVC. Eu posso colocar um "-o", que significa o output, o nome que eu vou dar para essa aplicação. Então eu vou dar aqui um nome, por exemplo, Google reCAPTCHA, né? Vamos colocar aqui em maiúsculo. Então vamos limpar aqui e já vamos entrar aqui na pasta. Vamos limpar de novo, vamos abrir aqui o nosso, já estamos na pasta, vamos abrir o nosso code. Abrimos. O terminal ele já abriu aqui automaticamente, vou dar uma limpada. O que ocorre é o seguinte, bom, primeiramente deixa eu ver aqui, nós vamos para a documentação, né? O reCAPTCHA, se você for aqui na página google.com, como está aqui, www.google.com/, aqui, se você colocar, por exemplo, reCAPTCHA admin, se você chegar nessa página admin, você tem aqui a administração do reCAPTCHA. Eu já tenho um criado. Nesse botão de mais, você cria um. Nós vamos criar um aqui. Nós vamos utilizar a versão 2 do reCAPTCHA porque é a mais utilizada, não é? Se eu não me engano, até onde eu sei, é a mais utilizada. Ela é a mais antiga e a mais utilizada. A 3 é um pouco mais complexa e talvez numa próxima videoaula a gente vai explicar a 3. Então você vai colocar aqui um domínio que vai identificar a etiqueta. Se você quiser alguma ajuda, ele mostra aqui, use um marcador para facilitar a identificação no futuro. É mais para você saber que site é esse, né? Então vamos colocar aqui code total. Você pode colocar o seu site aí ou qualquer coisa que identifique. Aqui eu vou marcar 2 e vou marcar tipo caixa de seleção. Eu não sou robô, porque ele tem as opções também, o selo reCAPTCHA invisível e reCAPTCHA para Android também. Nós vamos utilizar, como nós vamos utilizar uma aplicação para web, nós vamos utilizar essa primeira opção aqui. E nós vamos adicionar também, no seu caso, se estiver em produção, você vai adicionar o seu domínio mesmo de produção. Como nós vamos trabalhar em localhost, então nós vamos adicionar o domínio. O interessante, uma coisa que precisa ser observada, é que não é aceita, pelo menos até a finalização dessa aula,
não é aceito você colocar localhost aqui. Você tem que colocar 127.0.0.1. Não pergunte ao Google, que eu não sei por que é que foi assim. Então a gente vai colocar aqui HTTPS 127.0.0.1, que é porque se esse domínio não tiver adicionado, significa que vai dar um erro, você não vai poder utilizar o reCAPTCHA. Mas como nos testes que a gente vai fazer, a gente vai utilizar esse domínio, que é o localhost, né? Ele não funciona no localhost, a gente vai ter que mudar para esse domínio aqui. Nós vamos mudar manualmente para não perder tempo, né? Então você vai ter que colocar ele como domínio permitido, né? Aqui. Vamos aceitar os termos. E onde é que está a geração de chaves? Pronto, nós vamos criar aqui essa aplicação. Aqui, como você está vendo essa mensagem de erro, o que ocorre é o seguinte: na verdade, aqui ele não quer que você coloque o protocolo, ele quer que você coloque só o domínio. Então nós vamos excluir e vamos criar só com o domínio. Se você tiver um domínio, você coloca o seu domínio aqui. Você não pode colocar o HTTPS na frente e nenhuma porta depois, né? Então você tem que colocar só isso aqui, que é o domínio que nós vamos utilizar. Eu vou adicionar aqui. Ele está dando a mensagem ainda de erro aqui porque ele mantém essa mensagem, né? Não sei se é um bug, mas ele mantém. Eu vou salvar aqui, ó. Você viu que ele já apagou. E aqui ele cria as chaves, que é importante essas chaves aqui. Nós vamos manter isso aqui na tela. No caso, se você for utilizar isso em produção, você vai ter que guardar essas chaves aí, né? Então nós vamos voltar para a nossa aplicação e vamos começar a codificar. Então nós vamos procurar aqui o nosso index.cshtml. Aliás, eu vou executar primeiro aqui. Eu vou executar com o .NET Watch, né? Você tem agora a opção .NET Watch. Antigamente você digitava Watch Run. Você pode também dar a opção .NET Run, mas deixa eu ver se a ponte está pequena aqui. Tentar aumentar. Fica grande demais, né? Tá bom assim? Então agora você tem a opção Watch, né? Que significa que ele cria ali uma espécie de live reload, né? De hot reload, desculpa. Em que quando você modifica a página, ele já vai refletindo lá no navegador. Então, vamos ver se ele vai compilar direitinho. No caso do Mac aqui, ele pede minha senha. Eu vou colocar para permitir sempre. E ele já está executando. Pronto, já executou aqui o welcome. Nós vamos voltar. Vamos mudar essa frase welcome para, por exemplo, Google reCAPTCHA. Exemplo, né? Pronto. Vamos tirar esse parágrafo aqui, Ctrl Shift, Comando Shift K, aqui no meu caso, né? E nós vamos criar agora aqui. Primeiro de tudo, a gente tem que é importante. A gente tem que importar o script do Google para que o reCAPTCHA funcione. Então a gente vai ter que ter uma tag script aqui, que vai ter como src esse endereço aqui que nós vamos colocar. Isso aqui é essencial. Você vai ter que colocar isso: https google.com reCAPTCHA, não tem esse R, api.js. Esse script aqui é essencial para funcionar. E segundo a documentação, ele aconselha. Cadê a documentação? Ah, sim, você tem que. Eu não expliquei como é que você chega na documentação. Então a documentação é o seguinte: eu vou copiar aqui esse endereço, né? Vou aqui criar uma nova aba, vou entrar no mesmo endereço, só que eu vou mudar aqui, colocando aqui developers.google.com reCAPTCHA e pronto, eu acho que é só isso. Aqui você já está na documentação. Então vamos aqui em Get Started. Pronto. Aqui você entrou na documentação e aqui você tem tanto a documentação da versão 2 como a da versão 3. Na versão 3, na versão 2, você nota que ele quer que a gente coloque aqui o script e ele aconselha você utilizar o async defer, né? Então é o que nós vamos fazer aqui. A gente vai colocar aqui, ó, async defer no script.
E agora nós vamos ter que criar um form que vai representar o painel do Google Recaptcha. Então a gente vai criar aqui um form. Por enquanto a gente vai deixar tudo... Nós não vamos trabalhar com layout, por enquanto a gente vai ficar tudo realmente feio aqui. Então o action vai ser, a gente vai deixar em branco porque o action ele vai para o nosso próprio index, né? O próprio index que vai renderizar essa view, você vai já entender, é o próprio index também do post, né? Então a gente vai criar aqui um método post aqui. E dentro do form aqui onde está o segredo do Recaptcha, né? A gente tem que criar aqui uma div com uma class chamada gRecaptcha. Chamada não, com uma class com esse nome, né? Então, gRecaptcha, pronto. Tem que ser com esse nome. E aqui, você agora vai ter que ter aqui um atributo chamado SiteKey. Na verdade, data SiteKey, né? Onde você vai preencher ele com o SiteKey que você tem aqui, que ele retornou para você. Então, aqui é uma chave secreta. Essa chave secreta você vai ficar só com você não vai dar para ninguém. E essa aqui é que você vai colocar no site. Se você clicar aqui, ele copia para você. Então, ele copiou, você cola aqui, pronto. E a gente vai ter que ter um botão submit, né? Por que o botão submit? Porque esse botão já não faz parte. É porque se você está colocando um Recaptcha, significa que você quer validar vamos dizer assim, uma ação do usuário. Então, aquele botão submit, ele só vai funcionar se o Recaptcha tiver ok. Então, para que a gente simule essa ação do usuário, a gente vai criar um botão submit no formulário aqui. Então, nós vamos criar aqui um button. Tem até aqui, ó, submit button. Pronto, um botão do tipo submit. E a gente vai colocar o valor dele como enviar, simbolizando que ele vai querer postar essa página, mas ele só vai poder postar essa página se o Recaptcha tiver ok. Deixa eu ver o que está faltando aqui. Será que eu errei o endereço? Faltou o Recaptcha aqui. Então vamos salvar. Eu coloquei date SiteKey, né? Tá errado. Então vamos corrigir. Corrigimos, vamos ver como é que ficou. Pronto, ele já está mostrando aqui. Você nota que ele já está mostrando o Recaptcha. Claro que... Pronto, o Recaptcha, só para apresentar para vocês, é isso aqui. Ele está perguntando motocicletas, né? Então a gente marca aqui. É até confuso marcar isso aqui. Aí vamos ver, ó, pular. Ele pediu para pular, não sei porquê. Semáforos, então vamos marcar aqui semáforos. Acho que é só isso. Vamos verificar, ó, passou. E aqui ele está postando porque a gente não tá... A gente precisa, claro, verificar. Não é automática a coisa, né? Nós vamos ter que verificar agora na postagem se deu tudo certo. Então, agora a gente vai para o nosso home controller.cs, onde nós temos o nosso index aqui e nós vamos criar o nosso index do tipo post, né? Porque isso aqui é um index do tipo get, né? Nós vamos criar o nosso post que ele vai entrar nesse nosso index aqui. Quando o form for postado, então a gente vai colocar eActionResult index também com o mesmo nome. E aqui seria um HTTP GET, né? Então nós vamos colocar HTTP GET só para ficar mais certo. E aqui seria um HTTP POST. Esse index é quando ele postar. É claro que o C# não vai aceitar 2 métodos com o mesmo nome. Mas para diferenciar, esse aqui ele vai ter que receber um form collection. É assim que a gente trabalha com Recaptcha. Ele vai receber um form collection e a gente vai chamar esse form collection aqui de form collection, né? Se eu estiver errando aí, você me desculpe, porque eu costumo errar muito, né? Então ele está marcando ainda aqui o quê? É só porque não está retornando valor nenhum, mas a gente vai já retornar. O que ocorre é que nós vamos ter que fazer um post para uma URL que está definida aqui na documentação. Aqui está com erro, tudo bem, né? Porque a gente está desenvolvendo. Na documentação aqui da verificação, se você for, ele mostra que nós temos essa URL, que nós vamos até copiar aqui. Nós vamos ter que fazer um post para essa URL com esses dados aqui, com o secret. O secret é aquela chave que só você tem, né? Não é aquela chave que você colocou no form, né? O response é um response que ele renderiza, ele modifica
o post do form, ele renderiza de maneira diferente e ele posta esse response que a gente vai já ver aqui e o IP do usuário que está postando, né? Esse IP aqui é opcional, mas é porque o Google quer, vamos dizer assim, ele quer incentivar você a juntar isso com o Google Analytics, né? De maneira que você, além de resolver o reCAPTCHA, você tem alguma estatística do seu site lá, né? Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai ter que postar para um URL que, como a gente viu, eu copiei essa URL aqui. A gente vai ter que dar um post para cá. Um detalhe interessante é que esse post ele tem que ser do tipo... ele não pode ser JSON, né? Eu tentei fazer como JSON, não deu certo. A API, talvez não sei por ser antiga, ela quer que seja aquele do tipo form URL encoded, né? Ele tem que ser desse tipo aí. Então vamos lá. Como você viu, ele precisa dessas 3 variáveis. Então nós já vamos até criar elas aqui, que nós vamos, para ficar mais didático, nós vamos preencher elas. var, uma delas é var secret, né? Então vamos criar aqui o nosso secret. Vamos colocar ainda dessa maneira aqui. Qual é a outra? Vamos pegar aqui response. Então nós temos aqui um var response, que nós vamos preencher vazio também. Vamos já preencher ela. E temos um remote IP, né? Var remote IP. Que eu vou preencher ela também assim. Para que a gente faça esse post, primeiro a gente vai ter que preencher essas variáveis. A primeira é bem simples, que é o secret, que na verdade, aqui quando você foi criar, uma das chaves é pública, como eu falei. Essa aqui é a chave secreta, então você vai copiar ela. Essa chave só fica com você, né? Aqui eu estou mostrando porque vai ser apagado, é apenas para fazer o vídeo, né? Mas em produção você vai ter que ter muito cuidado com essa chave. Tendo essa chave, o usuário do seu site ele pode simplesmente fazer com que o robô, entre aspas, dele passe pelo reCAPTCHA e simplesmente não vai ter efeito nenhum o seu reCAPTCHA. Pronto. Então, o response é interessante porque é o seguinte: o que ocorre é que quando nós criamos isso aqui, ó, essa div com a classe g-reCAPTCHA, esse script aqui do Google, ele transformou isso no input. Então ele chega aqui nesse form collection. Só que tem um problema. Ele muda o nome. Ele cria um g-reCAPTCHA response. Pronto. O problema é que esse form collection ele não retorna um string. Como você vê aqui, ele retorna um string values. Então nós vamos mudar o nome dessa variável para response values, né? Isso porque para a gente pegar o response mesmo, a gente vai ter que dar um response é igual a response values ponto first ou default. É assim que a gente pega nesse caso, o response é agora um string, que ela pode ser nula ou não, né? Mas como a gente tem certeza que a variável não é nula, então a gente vai utilizar dessa maneira aqui. Outra coisa que a gente precisa de passar, é opcional, mas a gente vai passar aqui também, o IP do usuário, que a gente vai colocar request.host. Isso aqui é o IP do usuário, tanto que ele é string aqui, ó. Então, se a gente pudesse enviar isso como JSON, bastaria a gente instanciar aqui o nosso HTTP client, né? Por exemplo, var HTTP client igual a new HTTP client, e nós poderíamos fazer simplesmente .post as JSON. Eu poderia simplesmente colocar aqui a URL, né? E simplesmente criar aqui um new, criar aqui uma classe mesmo, vamos dizer assim, uma classe anônima, né? Uma classe anônima, e colocar aqui a resposta, né? Secret response, né? E poderíamos fazer remote IP. Bom, só nesse post aí a gente já resolveria, mas isso aqui ele iria enviar como JSON. O grande problema é que a API ela não aceita JSON, não sei por quê. Talvez por ser antiga, não sei por qual motivo. Então nós vamos ter que criar, na verdade, uma postagem do tipo form URL encoded. Então muda um pouquinho. Primeiro que nós vamos ter que criar o form data, né? Então a gente vai aqui criar uma variável var form data.
igual a new HTTP request message, que é do tipo post, né? E vai receber nossa URL. Para que a gente transforme isso no form data, a gente vai ter que preencher a propriedade content disso aqui. Essa propriedade content, ela tem que ser preenchida com um new form URL encoded content, né? E agora nós vamos ter que enviar aqui um form values, né? Que é diferente do que nós planejamos anteriormente se fosse JSON, né? Então nós vamos ter que criar esse form values, né? Esse form values pode ser um dictionary, né? Então nós vamos optar por ser mais simples para criar um dictionary. Então nós vamos criar aqui um var form values igual a new dictionary, né? Esse dictionary é do tipo string. O key dele é string e o value dele é string. Já pegando os atalhos das sofisticações do C#, eu já vou inicializar o dicionário aqui. Você poderia... Eu vou explicar também da maneira mais verbosa também aqui, para você entender, né? Mas eu vou primeiro finalizar aqui da maneira, eu diria com menos código e mais dinâmica aqui. Então, eu vou criar aqui uma key chamada secret e vou dizer que o valor dela é o nosso secret que nós colocamos lá. Vou criar aqui uma key chamada response e vou dizer que o valor dela é o response que nós pegamos lá em cima, né? E por último nós vamos criar aqui uma key chamada remote IP e vamos dizer que o valor dela é o remote IP. Remote IP. Pronto. E não tem isso. E isso aqui. Fechou? Nós criamos aqui um dictionary. Para você ter uma ideia, eu vou mostrar da maneira verbosa só. Isso aqui é um atalho para você criar um dictionary no C#. Eu acho muito bom isso aqui. Você pode estar achando estranho essa sintaxe. Você deve estar acostumado com essa aqui. Eu vou criar um form values 2 só para explicar aqui. Igual a new dictionary, né, do tipo string. Isso aqui é o mais comum, o que as pessoas conhecem mais, mas só que é bom que você... Aqui tem que ter um new, né? Por isso está dando esse erro. É bom que você conheça bem o C# para que você possa saber até escrever menos, né? Então, acho que o comum que você conhecia, nós criamos uma variável form values 2, né? Então, eu posso chamar form values 2 aqui e add. Pronto, era assim que você conhecia. Você nota que no add tem o key e o value, né? Então, eu colocaria aqui, só para fazer o primeiro lá, o secret, né? Que é o key, e o value seria o quê? O secret, que é a variável. Já eu mostro aí. Então, isso é igual a isso, né? Aqui é porque eu já estou inicializando o dictionary e já estou fazendo aqui a inicialização dele com os valores de uma maneira bem mais sofisticada. Então, é a mesma coisa disso aqui, né? Então, vou apagar. Por que esse response está sendo marcado aqui? Porque pode ser nulo. Como eu tenho certeza que response não vai ser nulo, na verdade eu nem tenho essa certeza toda, mas só para só para ser didático aqui, eu vou colocar uma exclamação aqui. O C# 10 aceita isso. Então, quando eu coloco essa exclamação aqui, significa que eu estou querendo dizer que eu tenho certeza que essa variável não vai ser nula, então eu quero que ele pare de ficar reclamando, né? E aqui o que ele está dizendo? Não, aqui é outra coisa. Aqui que significa que eu uso, como eu falei, eu uso um corretor ortográfico e ele está dizendo que essa palavra remote IP não existe. Se eu colocasse aqui, por exemplo, remote IP, ele não iria marcar, porém eu não tenho essa variável, né? Inclusive eu posso até fazer isso, né? Boa ideia. Pronto, agora ele deixou de marcar. Agora aqui eu não posso porque ele quer receber pela documentação um remote IP dessa maneira. Vai que se eu colocar o I maiúsculo, o I maiúsculo ele não vai aceitar, né? Então é melhor a gente deixar assim. Eu não tenho certeza, então eu vou deixar assim. Pronto, o que ocorre é que nós já estamos passando aqui o form value e agora nós vamos enviar. Primeiramente nós vamos fazer um teste, vamos criar aqui um var r igual a o nosso client dataset ponto send async form data.
nosso form data. Isso aqui é um método assíncrono, então eu vou ter que colocar aqui um await. Se você não entender sobre isso, você pode ver também os vídeos antigos do canal, que a gente explica bastante sobre a utilização do async, do await. E para isso eu vou ter que tornar esse método aqui assíncrono, como ele indica aqui. Make método async, pronto. Ele agora demora um pouquinho, não sei porquê, pronto, ele já está como assíncrono, mas ele está ainda marcando aqui porque eu não retornei ainda nada para o método. E agora a gente vai, por hora, eu vou criar um retorno como string para a gente ver qual for o retorno do Google, né? Então eu vou dizer que, vou criar aqui uma variável, por exemplo, result, var x, vou criar um x aqui, que é só temporário. Eu vou dizer que ela é igual a rcontent.read as string async. Por quê? A gente vai debugar, tentar debugar isso aqui para ver qual foi o retorno do Google. E no final aqui eu vou dar um result, vou retornar a própria view. Calma que ainda não vai estar funcionando nada direito não. O que interessa a gente é ver esse result aqui. Que eu vou até dar aqui eu iria debugar, mas eu acho que até com construir o WriteLine, eu dei um CW e dei um tab, viu? Que ele preencheu isso aqui para mim. Com construir o WriteLine, eu vou simplesmente jogar isso no console, esse X, que for o retorno do Google. Então agora a gente já pode, acho que testar, né? Nós vamos para cá. Vamos dar aqui uma atualizada. Pronto, ficou tudo certo. Então, ele está pedindo tratores, né? Vamos ver se a gente encontra aqui. Aqui 1, 2. Acho que não tem mais, né? Vamos ver se vai dar certo. Ó, marcou como certo. Vamos enviar e ele deu aqui um erro. O erro é o seguinte. Foi um pequeno vacilo meu. Eu não posso colocar form collection aqui não. Eu tenho que colocar a interface. Pronto. Então vamos salvar. Ele está perguntando se eu quero reiniciar. Vamos dizer sim. Vamos ver aqui como é que ficou. Pronto, ele já reiniciou. Vamos só dar uma atualizada. Pronto, então marquei. Ele está perguntando táxis. Vamos marcar aqui os táxis. Acho que é só isso. Vou verificar. Tente novamente, eu acho que eu errei. Faixa de pedestre, vamos ver aqui. Pronto, já está mudando para outros, já está dificultando um pouco. Falar em dificultar, eu vou já lhe mostrar o que você pode fazer quanto a isso. Ó, aqui ainda é faixa de pedestre, eu estou marcando aqui. Ó. Acho que não tem mais nenhuma, vamos verificar. Passou, vamos enviar. Pronto, por enquanto nós não fizemos nenhum retorno. E o que a gente tem que ver é o que ele retornou. Não sei se ele deu aqui o console, né? Não deu? Read as string async, mas eu esqueci de colocar o await, né, aqui. Então, na verdade, ele não estava retornando realmente uma string. Então agora a gente vai reiniciar aqui. Vamos dar uma atualizada. Pronto. Vamos novamente. Motocicletas. Acredito ser só isso. Já deu OK. Vamos enviar. Aqui não deu nada, mas aqui no console ele deu o retorno do Google. Olha, veja só o retorno dele. Ele retornou success igual true e hostname e o hostname. Bom, o que ocorre é o seguinte. A gente vai querer esse retorno tipado. Então nós vamos criar aqui em cima. Aqui não é aconselhável fazer isso. Você pode criar, por exemplo, você pode criar uma pasta models aqui. Já até tem, não? Tem a pasta models. Você pode criar aqui. Provisoriamente nós vamos criar aqui em cima uma classe nova que vai simbolizar esse retorno do Google. Por exemplo, a gente vai chamar ela de reCAPTCHA response. Pronto. E a gente já sabe que tem um success aqui, né? Então nós vamos criar aqui uma propriedade, prop tab, e a gente já sabe que ela é booleana, né? Então vamos colocar como bool aqui e vamos chamar de success. Eu que escrevi errado. Pronto. Esse hostname não vai interessar pra gente, então a gente vai deixar só por hora isso aqui. Só que a gente vai testar como é que é o retorno dele se a gente não preencher o correto, né? O reCAPTCHA. Entendeu? Porque pode ser que nisso tenha mais propriedades aqui para a gente criar. Então a gente vai aqui atualizar novamente, não sei porque precisa, mas vamos lá. A gente vai errar propositalmente aqui. Olha, eu vou errar propositalmente aqui. Tente novamente.
Na verdade não tem como errar aqui, né? Pular, pronto. Não tem como errar. Então, como não tem como errar, eu vou enviar sem fazer o recapt check, que simboliza errar, né? Entendeu? Então vamos ver o que é que ele... Olha, o que ele colocou? Ele colocou success, que a gente já tem a variável success aqui, e criou uma coisa nova, que foi error codes, né? Então a gente vai ter que criar uma propriedade para o nosso retorno, que você nota que ela é um array de strings, né? Então a gente vai dizer que ela é um array de strings, a gente vai dizer que ela é um array de strings, e o nome dela é error codes. Pronto. Mas você sabe que na serialização automática o C# não vai conseguir serializar isso aqui porque tem um traço, né? Então nós vamos criar aqui mais uma coisinha para que a gente possa criar essa propriedade aí. A gente vai criar aqui um JSON Property Name, né? JSON Property Name. E vai dizer que essa propriedade, o nome dessa propriedade é igual a erro codes. Mas isso aqui é um traço. Isso aí faz com que seja possível essa propriedade que tem um hífen aqui, na hora do C# deserializar ela, ele vai entender que ela se refere a essa propriedade. Isso porque agora a gente vai mudar. No lugar da gente retornar agora string, aqui, cadê o retorno? Esse x aqui, nós vamos, claro, mudar o nome, colocar um nome mais representativo, né? Nós vamos colocar, por exemplo, result. E ele não vai mais ser um string, né? A gente vai dar um read from JSON assim que... E o nosso tipo nós vamos passar. O tipo que nós criamos aqui, que foi reCaptChareResponse, né? A gente vai colocar aqui. Pronto. E pronto. E aqui a gente vai... isso aqui seria... Vamos chamar de... Response a gente não pode chamar, porque nós já criamos aqui, né? Então vamos chamar de Google Response, né? E vamos, claro, colocar aqui também. E aqui a gente não pode mais dar um writeLine no objeto, né? O que a gente vai fazer é o seguinte. Nós vamos criar um viewBag que vai retornar para a nossa view um sucesso ou um erro, né? Então, nós temos, propositalmente nós criamos aqui a propriedade error codes e a propriedade success. Por quê? Porque aqui a gente vai perguntar se reCaptChar result.success, nós vamos fazer alguma coisa, retornar para a view alguma coisa. Se não, nós vamos retornar outra coisa. Nós vamos trabalhar, para ser rápido aqui, com viewBags mesmo. Entendeu? Ele está marcando aqui que esse valor pode ser nulo. Como eu tenho certeza que ele não vai ser nulo, eu vou colocar aqui nossa interrogação, ou nossa exclamação. Que faz parte do C# 10 essas coisas. Então, nós vamos dizer que se não houve erro, então nós vamos dizer que o nosso vamos criar viewBag.success, vamos criar essa variável success e vamos dar aqui retornar qualquer string aqui, por exemplo, reCaptChar resolvido com sucesso. Isso se deu sucesso. Caso contrário, a gente vai mostrar a primeira mensagem de erro para o usuário. Então a gente vai dizer viewBag. Você sabe que ali no erro é um array, né? Vamos pegar no nosso reCaptChar result o erro code first ou default, já que ele é um array de strings. Então ele vai retornar a primeira string ou vai retornar nulo, né? Mas o certo é que ele retorne alguma coisa. Ou então, caso retorne nulo, para a gente tratar direitinho, então a gente vai, se isso aqui for nulo, a gente vai retornar, por exemplo, inclusive eu vou até colocar um condicional aqui, apenas eu vou retornar reCaptChar inválido. Pronto. Por que eu criei esse viewBag aqui, né? Que na verdade esse viewBag você não precisa nem ter essas
chaves aqui não, porque ele só tem uma linha, né? Porque nós vamos tentar tratar isso na view agora. Aqui na view nós vamos criar um div que é um alert do Bootstrap. A gente vai dizer que o class dele é do tipo alert e a gente vai criar um alert success, que pelo Bootstrap ele vai pintar de verdinho, vai ficar bonitinho esse alert aí. E a gente vai colocar nesse alert o nosso viewBag. Vai colocar viewBag.success. O problema é que nós criamos duas viewBag, então nós vamos ter que tratar o erro também. Então eu estou duplicando aqui, estou dando um Shift Alt, seta para baixo, né? E vou dar aqui o alert danger, né? Que é vermelha, caso de erro. Mas eu só vou mostrar essa se o sucesso for true, né? Então eu vou dizer aqui, se viewBag.success, ou seja, se for true, é que eu vou mostrar essa aqui. Então eu vou passar isso aqui para cima, não é isso? E caso contrário, a gente faz um else aqui. Na verdade, pode ser, né? Ou então a gente pode até verificar se houve erro, né? Sei lá, se se nosso viewBag.erro diferente de null, né? Se houve realmente erro, então eu vou mostrar também essa aqui. É melhor do que o else, né? Pronto. Então, se erro diferente de null, eu vou mostrar uma mensagem de erro. Se não, eu vou mostrar uma mensagem de sucesso. Que o próprio Bootstrap, como por padrão, uma aplicação MVC, ela já inclui o Bootstrap, ele já vai colocar, só para preencher aqui, porque pela documentação do Bootstrap ele quer esse rule aqui como alert, né? Vamos colocar aqui, pode ser que dê algum problema. E aqui também. Tá dando algum erro aqui. ViewBag é um objeto, né? A gente não pode converter para nulo. Então a gente vai dizer, vai verificar só se success é diferente de nulo. Na verdade nós erramos aqui. Então se ele for diferente de nulo é porque deu sucesso, né? Se o erro for diferente de nulo é porque deu erro. Então é melhor assim. Vamos ver se ele vai renderizar. Eu acho que ele renderizou direitinho. Aqui já está tudo certo. Aqui está como localhost. Nós vamos colocar para 127.0.0.1. Ele mostrou. Vamos mostrar um errado, onde eu não fiz e vou enviar. Ele está dando invalid input response. E nós vamos mostrar agora, tentar mostrar um correto com barcos. O interessante é que ele só passa daqui se você acertar, porque aqui não tem a questão de dar errado, né? Entendeu? Então vamos verificar, ó, deu ok, vamos enviar. E ele está dando Recaptcha Share resolvido com sucesso. Então, esse foi o código aqui, bem simples. Nós não estamos... Eu iria ainda... como a aula já se estendeu demais, né? A dica aqui. Eu iria ainda dar uma modificada no layout para ficar melhorzinho aqui. Mas eu acho que não é o foco realmente da dica aqui falar sobre layout, né? Então, a gente pode deixar isso para uma próxima aula, sei lá, né? Mas uma coisa que eu esqueci de comentar foi sobre a dificuldade do Recaptcha Share. Se você for aqui, acessar as configurações do Recaptcha Share que você criou, você vê que tem essa preferência de segurança. E essa barrinha aqui de progresso, quanto mais você puxa ela para cá, mais difícil vai ser o cara responder o questionário. E mais para cá vai ser mais simples responder. Então é comum se deixar aqui no meio, que eu diria assim, já é bastante seguro, né? Mas se você quiser dificultar mais ainda, você pode trazer ela bem para cá, para a ponta, que vai ficar assim estressante. Vai ficar até estressante para a pessoa que vai utilizar seu site, né? Então, galera, é isso aí. Eu peço desculpa, que era para ser uma dica rápida, mas acabou que demorou mais do que eu estava prevendo. Se você tiver curtido essa dica, se você tiver gostado dessa dica, eu gostaria que você curtisse esse vídeo e seguisse o canal para que eu seja incentivado a criar mais dicas, né? Nós temos muitas dicas interessantes pela frente aí. Então, muito obrigado pela atenção.